Olá, como vão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui para continuar analisando e traduzindo com vocês a obra do William Russo, Composing Music. Nós nos encontramos aqui na página 204, no último capítulo do livro 16. E vamos para o subtítulo Heterofonia, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é isso. Outra forma do minimalismo pode ser vista no exemplo D. É chamada de heterofonia, duas formas de uma mesma melodia tocadas simultaneamente. Nesse exemplo, a parte mais grave é a melodia original, e a parte mais aguda é um embelezamento da melodia original. Vamos ver aqui o exemplo D. Uma vez analisado o exemplo D, podemos partir então para o exercício 7, que diz o seguinte. Número 1. A melodia original foi feita na clave de Fá. Número 2. Na clave de Sol, componha um embelezamento da melodia original, usando notas do acorde e notas fora do acorde. Entre parênteses, ele diz que não precisam ser correspondentes à escala Lixien de Dó, se escolhidas com cautela. Use apenas valores básicos das notas. Número 3. A forma de embelezamento deve estar em uma oitava diferente da melodia original e devem permanecer fora do caminho da melodia original. Dê a cada melodia uma zona de conforto, como eu sugeri anteriormente. Também certifique-se de que duas melodias soem bem juntas. Use seu ouvido como sempre. Diz ele entre parênteses agora. Você não deve ser guiado pelas regras de contraponto aqui. Um pouco de fricção é apropriada para a heterofonia. Certo? Então, para se referir ao exemplo E, ele diz o seguinte. Outra forma de heterofonia é mostrada abaixo no exemplo E. Consiste da melodia original, a parte superior, e uma forma ritmicamente alterada da melodia original, que é a parte inferior, tocadas simultaneamente. Em A, a parte de baixo está deslocada uma colcheia depois. Em B, a parte de baixo consiste de um aumento irregular e diminuição da parte de cima. Veja aí o exemplo E. Para aí possamos prosseguir para o exercício 8. Vamos ver ele. Compõe uma forma ritmicamente alterada da melodia dada na oitava de baixo. Você deve usar mínimas pontuadas e ligaduras, assim como os valores básicos de notas, certo? Assim concluímos o tema heterofonia e podemos partir para o tema mais sobre building blocks. Vamos ver então. O tema mais sobre building blocks já se inicia no exercício, que é o 9. Ele diz o seguinte. O acompanhamento na clave de Fá para a melodia deve ser preenchido com os building blocks rotulados A e B. Estes são como os building blocks no exercício 2, no qual eles funcionam bem com quase qualquer ordem. Mas perceba que eles são usados simultaneamente, tanto quanto de maneira consecutiva. Número 2. Preencha esses building blocks como indicado. O último compasso deve ser livre para finalizar a peça. E número 3. Faça referência às regras gerais aqui e em todos os exercícios. Ok? Então, feito o exercício 9, podemos passar para mais um subtítulo. Ele é intitulado o seguinte, 2 ou mais ostinatos ao mesmo tempo, certo? Vamos ver então. Eu, William Russo, no caso, gostaria agora de desenvolver o uso simultâneo de mais de um padrão ostinato, como empregado no exercício 9, um pouco mais à frente, diz ele. Os padrões de acompanhamento de ostinatos simultâneos vistos no exemplo F podem ser transpostos uma segunda maior abaixo, como em B. Vamos ver aqui, ó. Aí ele dá uma dica. A dica é a seguinte. Perceba que notas fora do acorde ocorrem apenas em uma parte por vez. Também, já que todas as notas desse exemplo são da escala pentatônica, na qual existem apenas 3 intervalos levemente dissonantes, confrontos são menos comuns. Okay? Então aí podemos aqui analisar o exemplo F para poder partir para o exercício 10, que diz o seguinte. Escreva A, do exemplo F, uma quinta perfeita abaixo. Esse tipo de acompanhamento é tão básico e tão poderoso que pede a repetição em larga escala. Mas você pode desejar modificar essa repetição em larga escala se utilizando da transposição, como mostrado no exemplo F logo acima, né? Ou por processos diferentes, como mostrado no exemplo G, que já vai seguir. Aqui, cada um dos padrões está levemente alterado, um de cada vez, e de maneira gradual, sobre um número substancial de compassos. Entre parênteses ele diz, um padrão alterado é indicado por uma flecha. Esse procedimento vai se demorar tanto quanto 5 minutos, dependendo em quão bom é o material e quão profundo você deseja se debruçar sobre a experiência de atemporalidade leste, de onde esse tipo de acompanhamento é derivado. Ok? Então aí podemos analisar aqui o exemplo G, na página 208. E uma vez que o exemplo G for analisado, vamos então partir para o exercício 11, que diz o seguinte. Exercício 11. Altere de maneira levemente... Exercício 11. Altere de maneira leve cada um dos seguintes padrões de ostinatos, como no exemplo G. Use flechas para indicar a mudança de padrão.
Você pode também empilhar os padrões de ostinatos de forma diferente, como mostrado em B. Veja aqui então o exemplo H, letra B. Aí parta para o exercício 12, que diz o seguinte. Numere os padrões de ostinato na parte B do exemplo H. E 2. Empilhe os padrões do exemplo H, letra A, em ainda outra maneira. Ok? Então aqui estamos quase chegando ao final do capítulo 16 e ao final do livro. Vamos partir para o subtítulo Ostinato Caleidoscópico. Vamos ver o que significa isso. Um excelente procedimento de acompanhamento minimalista é compor dois ostinatos simultâneos, cada um com um número diferente de tempos, não divisíveis por si próprios, muito importante. Como mostrado no exemplo I, no qual a relação entre os dois padrões fica sofrendo alterações até se encontrar no compasso 4. Compare isso com a isomelodia fora de sincronia e a isorrítmica, que se instalam dentro de uma voz. Para isso você tem que ver o capítulo 6, tá? Aí vamos ver aqui o exemplo I. E depois de analisar o exemplo I com cuidado, vamos partir para o exercício 13. Vamos lá. Exercício 13. Componha dois ostinatos usando notas da tríade menor de Ré e notas vizinhas para esses ritmos. 2. Escreva por 3 compassos antes que voltem a coincidir. Diz ele entre parênteses, é especialmente importante escutar como esses dois padrões soam em relação uns aos outros. Okay? Então, ele diz assim, eu chamo esse procedimento de caleidoscópico. Dois ou mais ostinatos de duração distintas não sincronizados. O exemplo J é baseado na escala pentatônica de Mi, que consiste em 4 padrões de ostinatos. O A tem 12 tempos, B tem 3 tempos, o C tem 1 tempo e meio e o D tem 2 tempos. Okay? Esses 4 padrões se encontram em cada 3 compassos. Aí você pode analisar aqui o exemplo J, certo? E aí depois do exemplo J, vamos partir para o exercício 14 e 15 no próximo vídeo. A gente vai resolver esses dois exercícios lá e vamos continuar até chegarmos no subtítulo Cruzamento de Vozes, certo? Então, muito obrigado. Vejo vocês no próximo. Então, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.